Inflação nos Estados Unidos mantém a porta fechada para a corte de juros. O primeiro dígito de 2024 ficou pouco acima do 0,2% que dominava apostas, de acordo com pesquisa da Reuters. Em 12 meses terminados em janeiro, o CPI acumulou alta de 3,1%. Ficou aquém dos 3,4% de dezembro, mas acima dos estimados 2,9% das casas de análise americanas. O chamado núcleo de inflação medido pelo CPI, que exclui preços mais voláteis, ficou em 0,4%. O número ficou acima da medição de dezembro, de 0,3%. As apostas dos analistas em Nova York miravam, majoritariamente, o mesmo 0,3%. Em 12 meses, contra a expectativa de 3,7%, vieram 3,9%. O Banco Central Americano, Federal Reserve, o Fed, indica pouca ou nenhuma disposição em começar o ciclo de queda dos seus juros em março, conforme investidores davam como certo até dia desses. Para a autoridade monetária, ainda faltam dados para assegurar que a inflação caminha, de fato, rumo à meta de 2% ao ano. Agora, de acordo com a Reuters, em 13 de fevereiro de 2024, às 15h39, notadamente, veremos como os dados da inflação, também, impactou negativamente o preço do ouro, que caiu abaixo de US cifrão 2,000 onça pela primeira vez em 2 meses após dados de inflação dos Estados Unidos. Vejamos, então. Os preços do ouro caíram abaixo do nível-chave de $2.000 por onça, atingindo uma mínima de 2 meses na terça-feira, já que um relatório de inflação dos Estados Unidos mais forte do que o esperado atenuou as perspectivas de um corte antecipado da taxa de juros pelo Federal Reserve. O ouro à vista caiu 1,2%, para $1.995,49 a onça, mais cedo, seu valor mais baixo desde 13 de dezembro. Os dados mostraram que os preços ao consumidor dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em janeiro, em meio a um aumento nos custos de moradia e saúde. Esse não era o relatório que o mercado queria ver, disse Tai Wong, um analista independente de metais de Nova York. Segundo ele, a inflação surpreendentemente teimosa reduziu as chances de um corte na taxa em maio para menos de 50% no momento. Os formuladores de políticas do Fed provavelmente esperarão até junho para cortar as taxas de juros, apostam os traders após os dados do IPC dos Estados Unidos. Atenção pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal e deixem sua curtida, para que eu me motive cada vez mais a produzir conteúdo de qualidade e assim vocês consigam tomar as melhores decisões em seus investimentos no mercado financeiro. Por fim, não poderíamos finalizar esse vídeo sem falar sobre o mercado de criptomoedas, que foi, ainda hoje, sentido o efeito negativo da inflação norte-americana, fazendo a pioneira das criptos, qual seja, Bitcoin, decair de $50.000 para $49.066,95, correspondendo a 1,4%. Pois bem, conforme Estadão é investidor, inflação dos Estados Unidos puxa tapete do Bitcoin. Nessa esteira, cripto perde $50.000. O Bitcoin caiu nesta terça-feira, 13, na esteira do Índice de Preços ao Consumidor, CPI, na sigla em inglês, dos Estados Unidos mais forte do que o esperado em janeiro. A leitura do dia indicou inflação de serviços ainda muito elevada, o que alimentou as apostas por cortes de juros mais tardios pelo Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, e prejudicou a atratividade de ativos de risco, como o Bitcoin e outras criptomoedas. Nessa tônica, às 17 horas, de Brasília, o Bitcoin caía 1,4% a $49.066,95. Já o Ethereum avançava 0,3% a $2.628,51. As cotações são da Binance. Segundo o CME Group, as apostas pelo primeiro corte do Fed passaram da reunião de maio para a de junho. A inflação resiliente nos Estados Unidos puxou o tapete do Bitcoin, que vinha em um crescente rally e na segunda-feira ficou acima de $50.000 pela primeira vez desde 2021, conforme avalia Craig Erlon, da Oanda. Mesmo assim, ele afirma que embora seja prejudicial no curto prazo, a perspectiva de juros não deve prejudicar muito o clima no espaço das criptomoedas.
A diretora de pesquisa da CoinDesk Noelia Chezon escreveu, em sua newsletter diária Criptos Macro, que a tendência do Bitcoin no curto prazo ainda é de alta, podendo tocar $60.000, deixando as opções em aberto. Segundo ela, conforme aumenta a percepção de investidores de que o Bitcoin é um ativo de diversificação, e enquanto há um salto na acessibilidade por meio das listagens de ETFs, fundos de índice negociados na bolsa, à vista, a expectativa é que o preço do Bitcoin seja empurrado para cima gradativamente, sem grande resistência. Assim sendo, não obstante o otimismo da pesquisadora, vale dizer que diminui o fluxo de capital tanto do pequeno investidor quanto das instituições financeiras, que têm os seus custos operacionais e dívidas roladas com mais dificuldades, por conta das taxas de juros elevadas ou mantidas acima do quantum projetado. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Não se esqueçam de dar o like e compartilhar com os amigos, para incentivar o canal a promover mais vídeos e temas como esses.